Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Vejamos o caso aí da Coreia do Norte, um país minúsculo e tecnicamente menos desenvolvido que a Coreia do Sul, mas que conseguiu sobreviver a uma grave crise, a uma sabotagem pesada nas décadas de 80 e 90 por meio do desenvolvimento da sua capacidade militar nuclear. Sem o poder de dissuasão da bomba atômica, a Coreia do Norte não teria resistido à sabotagem da qual ela é vítima desde que existe, que se acentuou particularmente nos anos 80 e 90, com o fim da União Soviética e também com a mudança de orientação que a política externa chinesa teve naquele momento. Hoje a China voltou a ser aliada na Coreia do Norte, mas nos anos 80 e 90 a China se distanciou da Coreia do Norte. O Felipe, lembrando nesse quesito aí da bomba nuclear, lembrando nesse quesito da bomba nuclear, que até o próprio presidente Lula parece ter tido uma evolução no entendimento dele nisso, quando na entrevista ao Pepe Escobar, dada da prisão, ele fala que hoje ele pensa que o Brasil deveria sim ter um artefato nuclear, né? Sendo que historicamente o PT sempre foi contra, ele entendeu que seria justamente um artefato nuclear, uma arma de dissuasão que garantiria a soberania brasileira, inclusive para ter respeitada a soberania popular pelo imperialismo. Exatamente, ainda bem que o Lula chegou a essa conclusão tardiamente, mas antes tarde do que nunca, né? E o projeto, quem queria que o Brasil tivesse a bomba atômica, além do saudoso Enéas, era o Vargas, né? O Getúlio chegou a fazer um projeto de construção da bomba atômica, mas que foi sabotado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. O Vargas chegou a comprar os reatores da Alemanha para produzir a bomba atômica, só que alguém de dentro do Estado brasileiro, algum entreguista, bateu para os Estados Unidos e os Estados Unidos mandaram a polícia inglesa interceptar os reatores no porto alemão, né? E o Brasil nunca recebeu o dinheiro de volta, né? Ou seja, os Estados Unidos e a Inglaterra roubaram na mão dura, né? Roubaram o Brasil, né? Impediram o Brasil de desenvolver a bomba atômica. Depois, nos governos Geisel e Figueiredo, houve tentativas ali de fazer, mas sempre muito sabotadas. A própria mídia sabotou bastante. Aquele espírito da redemocratização era completamente hostil, não só à bomba atômica, mas a qualquer uso da tecnologia nuclear, né? A Legião Urbana, uma grande banda, sem dúvida, fez uma música belíssima chamada Angra dos Reis, mas com o pior propósito político possível, que era o de combater a construção da usina nuclear em Angra. Aquela música Angra dos Reis é lindíssima música. Pena que politicamente é antinacional. Pena que politicamente é ruim, né? Embora artisticamente seja boa. Mas estava dentro do espírito da época, né? Estava dentro do espírito na época de se opor à energia nuclear, de se opor à bomba atômica. Tanto é que o Enéas, que defendia a bomba atômica, foi considerado pela esquerda e pela direita como maluco, né? Como se maluquice é achar que um Brasil do tamanho maluquice é achar que um país do tamanho do Brasil pode se sustentar, pode manter sua soberania sem bomba atômica. Isso que é maluquice, né? Maluquice, burrice e frequentemente mau caratismo, né? O Darcy Ribeiro defendia a bomba atômica também, né? Com bem menos veemência que o Enéas, mas também defendia. O Darcy Ribeiro dizia que nenhum país conseguiria de fato se desenvolver se não tivesse aquela bombinha, né? Ele chamava a bomba atômica de aquela bombinha. E então o Darcy Ribeiro defendia, o Enéas defendia com mais contundência. Ainda o Getúlio Vargas quis fazer a bomba atômica, né? E todos eles foram amplamente difamados pela esquerda petista e pela maior parte da esquerda nas últimas décadas. É muito bom que o Lula volte a falar, que o Lula fale nisso, que o Lula reveja o seu posicionamento, porque o Lula tendo uma ascendência muito grande dentro da esquerda, então tudo que ele fala tem um peso grande. Mas, infelizmente, isso que ele falou da bomba atômica recentemente não teve quase nenhuma repercussão no meio de esquerda. A própria esquerda, o próprio Piguinho Vermelho, tratou de abafar isso, né? Tanto que hoje quase ninguém de esquerda sabe que o Lula falou isso. O que o Lula devia ter feito
nesse discurso de São Bernardo do Campo, ele devia ter deixado bem claro. Companheiros, temos que lutar pela bomba atômica no Brasil. Temos que lutar para que o Brasil tenha bomba atômica. Ele tinha que ser mais contundente, não depender da mediação jornalística para isso. Ele mesmo falar para o povo abertamente isso, né? Aí, certamente... Tem gente aí dizendo que não pode falar nem de petróleo e de lítio, que dirá, então, de bomba atômica, né? Essa brincadeira, como as pessoas subestimam o povo brasileiro. Exatamente. Não, boa parte da esquerda brasileira, inclusive, é contra a bomba atômica. Né? É verdade. Não, boa parte da esquerda brasileira não. Boa parte de gente no próprio círculo do Lula. A gente tem que lembrar que na sequência dessa conversa com o Pepe Escobar, teve aquele programa lá no 247 com o Celso Amorim do lado do Pepe Escobar, lá sugerido pelo próprio presidente Lula, e o Celso Amorim falou, não, eu sou contra, inclusive não é necessário um país ter a bomba atômica para ser respeitado internacionalmente, fazer valer seus interesses. Cito como exemplo o Japão e a Alemanha. Ora, chanceler Celso Amorim, ora, o que foi o Acordo Plaza nos anos 80, que arrebentou a economia japonesa e até hoje, 30 anos depois, ela não se recuperou. Quem tem o poder de fato, a arma, o artefato nuclear, como os Estados Unidos, chegou e falou, olha, minha economia está uma merda, eu vou desvalorizar a minha moeda e você vai valorizar os seus, você, Alemanha, vai valorizar o barco alemão, você, Japão, vai valorizar o iene japonês, para eu poder despejar os meus produtos e parar de receber importações dos seus países. E aconteceu. O Japão, até hoje, não se recuperou. A Alemanha, por causa da União Europeia, tinha ali a fortaleza, a Europa, para exportar os seus produtos de alto valor agregado. Então, o chanceler Celso Amorim me dizer que a Alemanha e o Japão têm no conceito internacional o mesmo poder de quem tem artefato nuclear é uma brincadeira, né? Então, felizmente, o Lula já evoluiu para uma compreensão bem mais avançada do que a do ex-chanceler Celso Amorim, Felipe Quintas. O que o Celso Amorim falou não faz sentido nenhum, porque Japão e Alemanha são protetorados militares dos Estados Unidos. Até hoje ocupados. Até hoje ocupados. A Alemanha tem mais de 150 bases militares dos Estados Unidos nela. A Alemanha e Japão puderam se reconstruir, se desenvolver depois da Segunda Guerra, porque os Estados Unidos deixaram. Os Estados Unidos não só deixaram, como quiseram. Interessava, exatamente. Ainda por cima. Interessava aos Estados Unidos que a Alemanha e o Japão se desenvolvessem, mas não interessa aos Estados Unidos que o Brasil se desenvolva. O Brasil está em outro arco de alianças, o Brasil está em outro circuito internacional. É claro, podemos e devemos olhar para os casos de Alemanha e Japão para entender os mecanismos pelos quais eles alcançaram um alto desenvolvimento. Mas isso tem que ser adequado para a nossa realidade, né? A gente tem que entender que eles estavam num outro arco de aliança, num outro mundo geopolítico, e que o que eles fizeram, né? O que eles fizeram para se desenvolver, a gente não pode simplesmente fazer literalmente aquilo, né? A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer como eles chegaram a se desenvolver, mas procurando adaptar isso para a nossa realidade de país subdesenvolvido que tem que enfrentar os Estados Unidos para se desenvolver. A Alemanha e o Japão não precisaram enfrentar os Estados Unidos para se desenvolverem. A gente precisa, né? Então, mais do que desenvolver indústria de base, mais do que desenvolver tecnologia, mais do que ter bancos de desenvolvimento e organizações estatais de planejamento e coordenação do desenvolvimento, que nós temos que ter tudo isso, mas nós temos também que ter o poder de dissuasão para enfrentar os Estados Unidos. A Alemanha e o Japão não precisaram ter bomba atômica, o Brasil precisa, né? Então, o Brasil não vai ter uma indústria, não vai ter universidades como as do Japão e da Alemanha sem bomba atômica, né? É ilusão achar que a gente vai ter o grau de desenvolvimento do Japão e da Alemanha sem bomba atômica, sem um sistema de defesa, inteligência e contra-inteligência voltado para enfrentar os Estados Unidos, para marcar a nossa soberania frente ao imperialismo dos Estados Unidos. Japão e Alemanha não estão sujeitos à doutrina Monroe, nós estamos. Então, a nossa estratégia tem que ser diferente de Japão e Alemanha, né? São realidades distintas e nós temos que deixar isso claro. Lamentável que o Celso Amorim, como diplomata experiente, um grande quadro de carreira do Itamaraty, não tenha consciência disso. Lamentável, né? E ele e tantos outros não têm, né? Aliás, não são só as Forças Armadas que têm que ser reformadas, o Estado brasileiro todo tem que ser reformado, né? Porque não dá para ter no Itamaraty
gente que acha que o Brasil está na mesma situação internacional geopolítica do Japão e Alemanha. Não dá. Não dá para ter no Itamaraty quadros de carreira como Ernesto Araújo. Né? Não dá. É um escárnio. Né? O fato do Ernesto Araújo ser funcionário há décadas do Itamaraty é um escárnio com o povo brasileiro. Né? Isso não pode acontecer mais. Né? Todos esses tucanos do Itamaraty que querem que o Brasil seja apenas um exportador de soja para o mundo é um escárnio eles serem altos funcionários do Estado brasileiro. Para ser alto funcionário do Estado brasileiro tem que ter um sentimento nacionalista e patriótico muito forte, né? Porque está representando uma nação, está representando um dos maiores países do mundo, né? Então tem que estar à altura disso. E hoje nós vemos que no Itamaraty a maior parte não está à altura disso. Por isso também que foi bom, de uma certa forma, o Bolsonaro ter insistido em colocar o Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos, né? Porque para entregar o país não precisa ter título acadêmico, não precisa ter leitura. Para entregar o país basta saber fritar hambúrguer, né? Como o Bolsonaro deixou claro. Né? Para entregar o país não precisa ser um erudito, um alto intelectual. Né? Lembrando que o Celso Amorim, ademais, sempre foi um entusiasta da negociação do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. E quando foi celebrado aí a declaração de princípios entre o Bolsonaro e a União Europeia, as críticas dele foram muito tímidas, falando não contra o tratado em si, mas falando que, eu acho que nesse contexto de fragilidade internacional do Brasil devem ter sido feitas concessões demais. Não há possibilidade de não haver concessões demais num tratado assimétrico dessa natureza. Então, assim como foi demonizada a ALCA, tinha que ter sido demonizado e enterrado de vez da mesma forma o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, que inclusive, por terem se passado aí 20 anos, é pior, mais agressivo ainda nos seus pedidos dos países envolvidos do que a questão da ALCA lá atrás. Então a parte de serviços, a parte de compras governamentais vai muito além do que era negociado na ALCA naquela altura. Então, de fato, né, são alguns pontos que a gente tem que demarcar aqui de divergência forte com o ex-chanceler Celso Amorim. Inclusive, eu devo lembrar que no ano passado, né, quando foi relançada essa história pelo Temer ainda de reavivar o tratado com a União Europeia, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães me falou que o Celso Amorim falou, não bate nisso aí não, é diferente, esse da União Europeia não é como a ALCA, é diferente, deixa lá, é outra coisa. Então, a crítica dele só foi em 2019, mas em 2018, quando o Temer relançou, ele tinha garantido ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães que a Europa era boazinha, que com eles era diferente. Quando eu já contei aqui, como faz parte da minha formação na pós-graduação em Direito Internacional Econômico, eu já contei que os diplomatas da América Latina costumam dizer que enquanto os Estados Unidos são a águia, a União Europeia é o hipopótamo, que é aquele animal quando você olha fofinho, né, direitos humanos e tal, mas é mais assassino, mata mais gente por ano na África do que crocodilo. Sim, exatamente. Basta ver o que a Europa faz na África, né? As atrocidades que os países europeus fizeram e fazem na África. Né? O imperialismo é assim. Né? Não tem essa retórica de direitos humanos, isso é só disfarce. Né? A Noruega, Comissão Brundtland, ecologia, direitos humanos, aquele papo furado todo. Aí vem a Hydro, a estatal norueguesa aqui no Pará, detona o meio ambiente todo, né? E mata quem reclama, né? Mata quem reclama. O cara lá que ele reclamou que o garapé estava com a cor de leite de tanto veneno, as pessoas morrendo, levou bala, né? Para morrer mais rápido. Exatamente. Ainda faz esse tipo de atrocidade. Então, cadê aquela imagem fofinha da Noruega? A Noruega é fofinha para o norueguês, para os outros não, claro, né? A Noruega não é só nacionalista, é imperialista também, né? É chauvinista, né? Os países centrais, todos eles são chauvinistas, né? Todos eles são. E nisso também a diplomacia da China marca uma distinção em relação aos países centrais, porque a China, a China ela não procura impor um modelo, né? A China ela deixa ao outro país, a escolha do que ela quer ter da China. Então, por exemplo, no caso do Brasil, se o Bolsonaro quer entregar o Brasil para a China não vai recusar, é claro. Né? Mas Felipe, se o governo do Brasil... O nosso amigo Pedro Augusto Pinho está assistindo o programa, ele falou uma coisa interessante. Com os olhos de todo mundo, né, voltados para a Bolívia,
Imagine o que estará ocorrendo no Chile, né, em que a gente viu o massacre, né, patrocinado pelo Exército e pelos carabineiros, ali a gendarmeria chilena, com estupros, né, tem notícias de estupros, cegando a população, mirando seus olhos nas manifestações, fazendo saques e tentando responsabilizar os manifestantes. Então já há vídeo aí de circuito interno de televisão mostrando o pessoal com uniforme militar fazendo saque em lojas, e depois, inclusive, é uma denúncia gravíssima que eu vi hoje, de que eles, depois de saquearem as lojas, fazem incêndios, né, para dizer que incendiaram, e colocam lá corpos de pessoas para dizer que foram queimadas ali, mas que na verdade eram pessoas que já tinham sido abatidas por bala por eles. Então, para desovar os corpos das pessoas que estão sendo mortas no Chile, eles estão colocando nas lojas saqueadas toca-fogo para falar como se os manifestantes tivessem queimado aquelas pessoas, matado elas queimadas, Felipe. O nosso tempo estourou, a gente encerra a transmissão aqui, lembrando que a gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 7 da manhã. Até lá!